Você esperava que alguém te guiasse. Um pai presente, um homem firme, um exemplo de como agir, pensar e resistir. Mas não veio, e você cresceu tentando entender sozinho. Caiu, quebrou, aguentou calado, e no fundo, até hoje sente que está improvisando o tempo inteiro, fingindo segurança para não parecer perdido, tomando decisões sem ter certeza, lidando com a vida sem manual, sem preparo, sem estrutura. E a real é essa: ninguém vai te dar o que você não teve. Não vai vir um resgate, nenhum mentor inesperado. Ou você se torna o tipo de homem que precisava ter do seu lado, ou vai continuar carente por dentro, mesmo tendo tudo por fora. Esse vídeo é para você, que entendeu que a única saída é se tornar forte, mesmo que ninguém tenha te mostrado como, mesmo que ninguém te reconheça por isso. Porque no fim, ou você vira o homem que te faltou, ou você morre esperando que o mundo te entregue o que era para ter sido seu. Você cresceu cercado por pessoas, mas no fundo sempre se sentiu sozinho. A figura masculina que deveria ser sua base era ausente. Ou pior, era instável, explosiva, imprevisível. Você viu o que não deveria ter visto. Aprendeu o que não era para aprender. E o que você precisava de verdade. Firmeza, clareza, orientação, nunca veio. Ninguém te ensinou a controlar sua raiva. Ninguém te preparou para a rejeição. Ninguém te explicou o que fazer quando a ansiedade te trava, quando a vida te pressiona ou quando a solidão bate, mesmo estando rodeado de gente. Você aprendeu tudo da pior forma, sentindo na pele. E é aí que muitos homens travam. Ficam presos no trauma, no abandono, na desculpa. Acham que porque não tiveram estrutura, não conseguem construir nada. Mas a realidade é dura. Ninguém vai te ensinar a ser homem. Você pode se revoltar, pode culpar o passado, pode esperar que alguém chegue com a resposta pronta. Mas ninguém vai chegar. A escola não vai formar o seu caráter. Sua mãe não vai entender os conflitos que você sente como homem. A sociedade só vai cobrar de você, sem se importar com o que você carrega por dentro. E se você não entende isso cedo, vai passar a vida inteira esperando por um resgate que não existe. Ser homem é entender que o manual não vem pronto, que você vai ter que escrever o seu, errando, apanhando, caindo. É assumir a bronca, mesmo sem ter culpa. É virar o exemplo que você nunca teve. É aprender a lidar com o peso sem deixar ele te enterrar. Você não teve base, então construa a sua. Você não teve direção? Então defina a sua rota agora. Pare de usar o passado como justificativa. Comece a usar ele como motivação. Porque tem dois tipos de homem: o que se afunda porque não teve estrutura e o que decide construir a própria fundação com o que sobrou. E você vai ter que escolher qual deles você vai ser. Tem muito homem adulto que ainda se comporta como um menino esperando colo, esperando que alguém venha explicar o caminho, esperando reconhecimento, tô orgulhoso de você, esperando que o mundo entenda a sua dor, como se fosse dever de alguém cuidar da sua história. Não é. A vida não vai parar para te abraçar, ela vai continuar te cobrando, com juros e sem aviso. Você pode estar quebrado, inseguro, perdido, mas o mundo vai te julgar como um homem e vai te esmagar como um homem fraco. Se você continuar agindo como um filho que ninguém acolheu, vai repetir esse papel pelo resto da vida, reclamando do pai ausente, da mãe que não entendeu, da infância difícil, da falta de base. Mas a verdade é, nenhuma dessas memórias muda o que precisa ser feito agora. Você pode continuar se comportando como um órfão emocional, esperando que o mundo perceba sua dor, ou pode levantar com frieza, traçar um plano e se tornar o tipo de homem que teria salvado aquele garoto que você foi. Quem cresce, para de pedir permissão. Para de se explicar. Para de se vitimizar. Homem de verdade não vive buscando consolo. Ele vive criando estrutura. Aos poucos, você vai ter que enterrar o menino carente dentro de você. Não por falta de amor, mas porque ele está impedindo você de crescer. Toda vez que você se sabota, se cala, se esconde, é ele que está agindo. O menino assustado. O menino que quer ser aceito. Mas ninguém vai te dar um manual. Ninguém vai te segurar pela mão. Você vai precisar sangrar em silêncio. Errar para aprender. E engolir o orgulho até deixar de se importar com a aprovação. Porque o mundo respeita quem age, não quem implora por carinho. E quando você finalmente entender isso, vai começar a andar mais ereto. Não porque a dor passou, mas porque você deixou de se ver como vítima. Ninguém vai colocar disciplina na sua rotina. Ninguém vai criar hábitos por você. Ninguém vai mudar a sua história. Você pode passar a vida inteira culpando o que te faltou. Ou pode levantar e decidir construir o que nunca teve. A vida real é assim.
Ou você toma o controle, ou vai ser controlado por tudo. A maioria dos homens só acorda depois que perde tudo, depois que percebe que ninguém virá resgatá-lo. E é aí que começa o processo real de crescimento, assumindo total responsabilidade pela própria evolução. Você não teve exemplo? Crie um. Não teve pai presente? Seja o homem que faltou. Ninguém te ensinou a lidar com emoções? Aprenda na dor. A disciplina que você não recebeu, você vai ter que forjar. Na marra, no erro, no acerto, sozinho. Essa é a verdade dura que ninguém quer ouvir. Virar o homem que você admira exige dor, repetição e tempo. E você vai ter que seguir mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo com tudo dentro de você querendo parar. Você vai ter que criar hábitos enquanto a mente grita por conforto. Vai ter que levantar da cama quando o corpo implora por mais 10 minutos. Vai ter que treinar, estudar, trabalhar, mesmo quando tudo parecer inútil. Porque não é sobre prazer. É sobre estrutura interna, sobre se tornar alguém que você respeita. E quando tudo parecer lento, quando os resultados demorarem, lembre de uma coisa. Crescimento de verdade não é rápido nem barulhento. Homens vazios correm atrás de aplausos. Homens em construção correm atrás de consistência. Você não precisa que o mundo valide cada passo. Precisa apenas continuar, mesmo em silêncio. Enquanto os outros vivem de aparências, você estará se tornando alguém sólido. E um dia, quando você olhar para trás, vai entender que foi nessa fase dura, sem glamour, sem apoio, sem holofotes, que o verdadeiro homem nasceu. Assumir a responsabilidade é o início da liberdade e o fim da ilusão de que alguém vai te salvar. Você vai sofrer. Isso é um fato. A diferença é que um sofrimento te constrói e o outro só te afunda mais. A dor de crescer exige esforço, sim, mas a dor de continuar fraco destrói tudo. Destrói seu corpo, sua mente, seus sonhos, sua imagem, te rouba o respeito próprio e o respeito dos outros. Todo homem vai passar por uma encruzilhada. Suportar a dor de se tornar alguém melhor ou aceitar ser o mesmo fraco, por tempo indeterminado. E o pior, você nem percebe o quanto essa fraqueza está te cobrando. Você acorda cansado, mesmo dormindo. Você sente que está atrasado, mesmo sem ter compromissos. Você olha no espelho e sabe que está devendo uma versão melhor de si mesmo. Mas fecha a cara e finge que não viu. É isso que acontece quando a dor da disciplina é evitada. Você começa a viver com vergonha silenciosa, e essa vergonha cresce com o tempo. Você não fala para ninguém, mas no fundo, sabe que poderia estar mais longe se não tivesse fugido tantas vezes. Fugido da rotina, fugido da leitura, fugido do treino, fugido do desconforto que forja os fortes. O crescimento dói, sim, mas te devolve o controle, te dá postura, clareza, foco. Dói porque quebra a versão fraca. Dói porque você vai ter que fazer o que tem evitado há anos. Mas dói por um motivo, para te preparar. E é isso que o homem maduro entende. Ele para de buscar o caminho fácil e começa a aceitar o caminho necessário. Ele para de fugir da dor certa, porque entendeu que a dor errada está cobrando mais caro do que deveria. Tem gente que foge da dor de treinar e ganha a dor de se odiar no espelho. Foge da dor de estudar e ganha a dor de nunca ser valorizado. Foge da dor de crescer e acaba afogado na frustração de não ter construído nada. Você escolhe a dor, mas o que você não escolhe é a consequência. E uma hora ela vem, com juros, com vergonha, com o peso de tudo que você poderia ter sido, e não foi. Então se posiciona, decide que vai doer do jeito certo. A dor da evolução é passageira, mas a dor de continuar o mesmo é uma sentença de prisão. Escolha crescer agora, ou conviva com o remorso por ter desperdiçado o seu próprio nome. A verdade é que ninguém veio. Ninguém apareceu com respostas. Ninguém sentou contigo e disse: é assim que um homem vive. Você cresceu no escuro, sem direção, sem espelho, sem voz firme dizendo o que era certo. E mesmo assim, você sobreviveu. Mas agora não basta sobreviver. Você precisa construir. E para isso, vai ter que se tornar o que você nunca teve. Você vai ter que ser o homem que não apareceu quando você mais precisava. Vai ter que virar o exemplo que nunca viu. A estrutura que faltou. A força que ninguém te deu. E isso não é sobre ego. É sobre necessidade. Você precisa ser frio, não porque é moda, mas porque o mundo vai te esmagar se você for mole demais. Você precisa ser disciplinado, não porque fica bonito no Instagram, mas porque sem rotina você volta pro buraco emocional de onde saiu. Você precisa ser firme, não para impor respeito, mas para não desmoronar na próxima crise. Ser o tipo de homem que você nunca teve é uma escolha solitária, porque não tem molde, não tem manual.
só tem a dor do que você viveu e a decisão de nunca mais repetir aquilo. Você vai ter que cobrar de si mesmo, cuidar da sua saúde mesmo sem ninguém perguntar se você está bem, levantar da cama mesmo quando tudo parecer sem sentido, trabalhar com foco mesmo quando ninguém reconhecer. Vai ter que aprender a ser responsável sem aplausos, a fazer o certo sem plateia, a seguir em frente sem motivação. E isso dói, porque todo homem, no fundo, queria ter tido um guia, alguém que dissesse: vai por aqui, isso é certo, isso é errado. Mas ninguém disse. Então agora é você por você. Você precisa virar esse guia, para si mesmo e talvez um dia para alguém que precise. Porque se você não se tornar esse tipo de homem, vai passar a vida buscando por ele nos outros. Vai esperar validação, liderança, direção e vai viver carente de uma figura que nunca vai aparecer. Ou você se torna a referência ou morre desejando ela. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser constante. Precisa ser forte o suficiente para quebrar o ciclo, para não repetir a fraqueza de quem veio antes, para ser o ponto final na história de abandono, indisciplina e vazio. No fim, é você com você. E quanto antes aceitar isso, mais cedo começa a construção do homem que você sabe que precisa ser. Não vai ser fácil, mas vai ser libertador. E quando esse processo doer, porque vai doer, lembre-se, você está construindo o homem que o seu eu mais fraco sempre sonhou encontrar, mas nunca encontrou. E agora, finalmente, ele vai existir, porque você decidiu ser ele.